Acabou que eu esqueci de gravar o início do vídeo, então tá aqui. Você vai ver agora o capítulo 1 do livro Sem Medo da Rejeição. Eu deixei aqui também na descrição o link para você comprar o livro na Amazon com o melhor preço. É isso aí, boa leitura para você, leia comigo e compre o livro na Amazon também para você ir acompanhando a leitura. Prólogo, 18 de novembro de 2012. Fazia um calor de época. 18 de novembro de 2012. Fazia um calor fora de época em Austin, no Texas. Mas não era isso que me fazia suar. Naquela tarde eu dirigia lentamente meu empoeirado RAV4 por um subúrbio qualquer de classe média na parte noroeste da cidade, procurando uma porta na qual pudesse bater. Já tinha passado por centenas de portas tentando me convencer a escolher a uma. Já tinha passado por centenas de portas tentando me convencer a escolher uma. Mas o que estava prestes a fazer, todas as casas pareciam assustadoras. Muito bem, pare de ser covarde, resmunguei para mim mesmo, estacionando em frente a uma casa térrea de tijolos vermelhos com um belo jardim. Havia uma pequena cruz fincada em um canteiro de flores. Esperava que isso significasse que ali vivia uma família pacífica que frequentava a igreja, não um integrante do Ku Klux Klan. De qualquer modo, esperava que não fossem violentos em uma tarde de domingo. Saindo do carro, imaginei se alguém espiava pelas frestas das cortinas e se deparava com aquela inesperada visão. Um adulto usando caneleiras e chuteiras, segurando uma bola de futebol em uma mão e um iPhone em outra, com o qual gravava a ação. Bem, aqui é um pouco arriscada, disse para o telefone. Vou pedir a alguém que me deixe usar o quintal para jogar um pouco de bola. Vamos ver o que acontece. Enquanto me dirigia para a porta, sentia o coração martelando. As travas da minha chuteira esmagavam as folhas secas e os corvos crocitavam nos galhos das árvores próximas. A sensação era de algo sinistro, como o começo de um filme de terror. Aquele caminho parecia o mais longo do mundo. Finalmente, diante da porta, bati de leve, temendo dar a impressão errada se golpeasse forte demais. Não houve resposta. Bati de novo, com um pouco mais de firmeza. Ainda sem resposta, foi só então que notei a campainha. Apertei o botão. Logo depois, a porta se abriu. À minha frente estava um homem grande, de uns 40 anos, usando uma camiseta cinza estampada com uma bandeira enorme do Texas. Da sala de estar atrás dele vinham vozes dos locutores de futebol americano e o zumbido indistinto da multidão de estádio. O nome dele era Scott, como soube mais tarde. Como muitos texanos, era torcedor fanático dos Dallas Cowboys. E eu tinha batido na porta no exato momento em que o jogo do seu time. Eu tinha batido na porta no exato momento em que o jogo entre seu time e o Cleveland Browns ia para a prorrogação. Olá, cumprimentei-o usando o meu melhor sotaque texano e reunindo a coragem. Você poderia tirar uma foto minha jogando futebol em seu quintal? Os olhos dos homens se estreitaram por um segundo, então ele olhou para as minhas chuteiras e jogar futebol no meu quintal. Repetiu devagar. Para um projeto especial. Falei, depois que me pareceu um minuto, mas que provavelmente foram alguns segundos, o torcedor do Cowboys olhou direto nos meus olhos e me deu a resposta. Capítulo 1. Conhecendo a rejeição. Você deve estar se perguntando por que eu fui bater na porta daquele homem e o que eu quis dizer com projeto especial. Era
Uma nova estratégia de vendas, um desafio, um experimento social. Na verdade, era um pouco de tudo isso. Fazia parte de uma jornada de 100 dias que eu havia proposto a mim mesmo, a fim de superar meu medo da rejeição. Uma jornada que me fez olhar de modo diferente para os negócios e para a humanidade, e que trouxe ferramentas para que eu me tornasse melhor em quase tudo. Ao me obrigar a buscar a rejeição inúmeras vezes seguidas, comecei a vê-la e a ver o mundo a meu redor de maneira diferente. Esse projeto mudou minha vida e espero que, ao ler essa jornada, sua vida mude também. Mas antes de contar o que aconteceu em seguida, talvez seja melhor voltar um pouco no tempo, para o começo. Era 4 de julho de 2012, logo após o pôr do sol. Milhares de pessoas estavam reunidas no parque do nosso bairro, aguardando o início do espetáculo de fogos de artifício do Dia da Independência Americana. Minha esposa, Tracy, estava sentada ao meu lado, sobre o cobertor, acariciando minha barriga. Acariciando a barriga. Ela estava grávida de 8 meses. De nosso primeiro filho. À nossa volta, crianças corriam com frisbees e sorvete de casquinha. Famílias esvaziavam as cestas de piquenique. Garrafas de cervejas tilintavam e risadas enchiam o ar. Todos pareciam felizes, repletos da alegria do verão. Todos menos eu. De muitas maneiras, eu vivia o sonho americano. Com apenas 30 anos, já tinha garantido um emprego com salário anual de 6 dígitos. Em uma empresa, na lista de 500 mais da fortuna. Tracy e eu éramos proprietários de uma casa de 340 metros quadrados com vistas para o lago. Tínhamos até mesmo um Golden Retriever chamado Jumbo. O cão é a quintessência da rica americana suburbana. E agora estávamos há poucas semanas do nascimento de nosso filho. E o melhor de tudo isso, minha esposa e eu tínhamos uma relação incrível. E não passava um dia sem que eu pensasse como que eu tinha sorte de ser amado por uma mulher tão extraordinária. Em outras palavras, eu deveria estar pulando de alegria com a situação. Mas a verdade era que eu estava deprimido. Minha infelicidade, no entanto, não era pessoal, era profissional. Cresci em Pequim, na China. Em uma época que toda criança em idade escolar aprendia a ser um trabalhador modelo e uma parte importante do crescimento da nação. Mas ser um trabalhador modelo na China ou em outra parte nunca foi meu sonho. Desde pequeno imaginava que seria empreendedor, enquanto outras crianças jogavam videogame ou futebol. Eu devorava biografias de Thomas Edison e do criador da Panasonic, Kazuo Matsushima, atrás de pistas de como me tornar um grande inventor. Quando eu tinha 14 anos, Bill Gates visitou Pequim. Sua primeira viagem na minha cidade natal, e eu fiquei obcecado pela história de como ele tinha fundado a Microsoft. Arranquei das paredes do meu quarto toda a decoração de coisas relativas a esporte e fiz minha fantasia de empreendedorismo como um objetivo de vida. Prometi me tornar o próximo Bill Gates e inventar um produto incrível de tecnologia que conquistaria o mundo. Atormentei minha família até que me comprassem um computador novinho, top de linha, e comecei a aprender sozinho a escrever códigos de programação. Cheguei até a escrever uma carta a meus pais, que ainda guardo comigo, prometendo que a minha empresa seria tão bem sucedida que eu compraria a Microsoft quando tivesse 25 anos.
Atraído por descrições ofuscantes hollywoodianas dos Estados Unidos e pelo fato de Bill Gates morar lá, também acreditava que um dia me mudaria para a América a fim de cumprir aquele destino. Quando completei 16 anos, fui convidado a participar de um intercâmbio estudial, um intercâmbio estudantil nos Estados Unidos e, na sequência, cursar a faculdade americana. Agarrei essa chance com unhas e dentes. A transição foi difícil, para dizer o mínimo. Foi uma luta superar as barreiras culturais e linguísticas. Fiquei triste por me afastar da minha amada família. Para piorar as coisas, o local para onde eu fui não era nada bom. Passei o primeiro ano nos Estados Unidos, no interior da Louisiana. O programa de intercâmbio tinha feito um péssimo trabalho de avaliação da família que iria me acolher. Como resultado, minha primeira casa longe de casa foi assustadora. Residência de uma família de criminosos. Soube que o filho mais velho havia sido condenado por homicídio um ano antes da minha chegada. E era na cama dele que eu dormia. Pior ainda, dois dias depois da minha chegada, meus pais adotivos roubaram todo o meu dinheiro. Dormir na casa de um assassino e perder o dinheiro, todo o dinheiro, não era a introdução à América que eu esperava, para aterrissar na casa de uma família que imediatamente abalou minha confiança. Eu tinha deixado a bolha protetora e apoio da minha família da China para aterrissar na casa de uma família que imediatamente abalou minha confiança. Isso me aterrorizou e eu não sabia o que fazer. Acabei relatando o roubo ao diretor da escola, que por sua vez relatou à polícia. Meus pais adotivos foram presos, mortificando o pessoal do programa de intercâmbio. E o mortificado pessoal do programa de intercâmbio me colocou em outra casa. Felizmente, o lar de uma família maravilhosa. Ali, eu voltei a experimentar amor e confiança. Desenvolvi uma fé espiritual e aprendi que há pessoas boas e más no mundo, e que elas certamente não me tratariam da mesma maneira. Mesmo com esse começo tumultuado, o sonho de me tornar empreendedor nos Estados Unidos permaneceu forte. Na verdade, não achava que houvesse maneira de fracassar. Tornar-me empreendedor parecia mais meu destino ou uma sina do que propriamente uma escolha de minha parte. Esse objetivo estava tão arraigado em meu coração que acho que eu não conseguiria tirá-lo nem se tentasse. Depois de um ano no ensino médio, mais 6 meses em um curso específico de idioma, meu inglês melhorou bastante. Era janeiro de 99 e eu estava pronto para a faculdade. Ainda me lembro do primeiro dia na Universidade de Utah. Eu tinha apenas 17 anos. Havia nevado bastante na noite anterior e o campus inteiro estava coberto de branco. Ainda posso ouvir o som que meus pés faziam, enquanto andava na neve até a sala de aula naquela manhã, deixando no chão as primeiras pegadas do dia. O universo era um campo de neve fresca na minha frente, pronto para que eu demarcasse nele a própria trilha e me tornasse o próximo grande imigrante empreendedor dos Estados Unidos. Eu tinha juventude, esperança e energia a meu favor. Tudo parecia possível. A primeira chance verdadeira de pôr em prática meu sonho de empreendedorismo surgiu enquanto ainda estava na faculdade. O primeiro dia é bom demais, chuta o tripé, leio tudo errado. Que bom. Mesmo com esse começo tumultuado, o sonho de me tornar empreendedor.
a primeira chance verdadeira de pôr em prática meu sonho de empreendedorismo surgiu enquanto eu ainda estava na faculdade. Havia Havia, havia anos que eu vinha pensando nos incríveis dispositivos que poderiam inventar. Um dia, folheando um velho álbum de fotografia da minha infância, um dia folheando um velho álbum, vi uma fotografia minha andando de patins quando eu era criança. Algumas das minhas lembranças de infâncias mais felizes eram patinar com amigos. De repente, pensei como seria genial inventar um sapato com rodinhas. Crianças e adultos poderiam estar andando normalmente e de repente decidir patinar com os amigos. O mundo se tornaria uma gigantesca pista de patinação e a felicidade seria genial. Empolgado, peguei um bloco de desenho e comecei a rabiscar vários esboços de como incluir rodinhas em um sapato, de maneira funcional. Gostei tanto da ideia que cheguei a elaborar um projeto oficial para entregar junto com o futuro pedido de patente. Levei um final de semana inteiro para fazer isso. Depois eu me senti como se tivesse criado a Mona Lisa. Claro que não era a ideia mais sensacional que o mundo já poderia ter visto, mas era a minha ideia e eu achei incrível. Poderia inclusive ser a invenção que daria início à minha carreira de empreendedor. Tenho um tio em San Diego, o irmão caçula do meu pai, que sempre tive em altíssima conta. Enquanto meus pais eram pessoas calmas, meu tio era rígido e exigente, o que de certa maneira me fazia querer ainda mais sua aprovação. Para ser honesto, tinha medo dele quando era criança, mas sempre soube que ele gostava de mim e queria que eu fosse bem-sucedido. Depois que me mudei para os Estados Unidos, ficamos ainda mais próximos. Eu o via como um segundo pai, tanto que depois daria o nome dele ao meu filho. Sempre me sentia bem mais seguro quando ele gostava de minhas ideias e escolhas. Então enviei para ele uma cópia de meus desenhos animados para saber qual seria sua reação à ideia dos sapatos de rodinha, e esperando encorajamento. Imagine minha decepção quando, em vez de apoio, recebi uma pancada verbal. Meu tio achou a ideia uma tolice e me recriminou por ficar pensando em algo tão irrelevante, quando deveria estar me concentrando na faculdade e em melhorar o meu inglês. Fiquei tão desanimado que joguei meus esboços no fundo de uma gaveta e não levei a ideia adiante. Se meu próprio tio havia rejeitado, tinha certeza que o mundo iria detestá-lo ainda mais. E eu não queria ser rejeitado em público por estranhos. Em vez disso, me concentrei em tirar notas boas e continuar melhorando meu inglês. Usando milhares de cartões de memória, passava muitas horas por dia aprendendo e memorizando novas palavras na nova língua. Ser bem-sucedido na escola era uma maneira certa de obter a aprovação da minha família, principalmente do meu tio, e eu não queria apenas a aprovação deles, ansiava por ela. Disse a mim mesmo que tirar nota 10 e ter um vocabulário impressionante também poderia me tornar um empreendedor melhor um dia. Tirar boas notas realmente valeu a pena de certa forma. A Universidade Brigham Young me ofereceu uma bolsa de estudos e então me transferi para lá e completei a faculdade. Mesmo assim, sentia que faltava algo muito maior. 2 anos depois, um homem chamado Roger Adams
patenteou exatamente a mesma ideia, tênis patins, e fundou a empresa Harris em 2007. Pouco depois de sua oferta inicial, pública inicial, IPO, a Harris valia quase $1 bilhão. Enquanto isso, meu esboço estava em uma gaveta acumulando poeira. Infelizmente, não foi o único esboço que foi parar ali. Anos longos depois, tive dezenas de novas ideias que achei que teriam potencial para se tornar produtos de sucesso. Mas, ao invés de levá-las adiante, apenas acrescentava-as à pilha. Depois, suavemente fechava a gaveta. É claro que não há nenhuma garantia que minha invenção do sapato de rodinhas teria feito o mesmo sucesso do tênis patins de Adams, ou o que qualquer uma das minhas outras ideias teriam se tornado a base de uma empresa de sucesso. Mas nunca dei a elas, ou a mim mesmo, a chance de descobrir. Rejeitei minhas próprias ideias, antes de que elas pudessem ser rejeitadas pelo mundo. Desistir ao primeiro sinal de Desistir ao primeiro... Rejeitei minhas próprias ideias ao primeiro sinal de rejeição. Parecia bem mais seguros do que dar minhas ideias as chances de ser criticadas. Era muito mais fácil eu mesmo rejeitar tudo. Só que toda vez que eu via a garotada deslizando em rallies, em shopping centers, calçadas, parques, toda vez que eu li um artigo de Adams como tinha transformado sua paixão de infância em um modismo da cultura pop, pensava no que poderia ter acontecido comigo. Nossa Senhora. Toda vez que li um artigo sobre o modismo da cultura pop, pensava que poderia ter acontecido comigo. A dor e o arrependimento eram insuportáveis. Achei que me senti livre para me tornar um empreendedor depois da minha formatura, de posse de meu diploma, ciência da computação. E aconteceu o oposto. As pressões familiares e sociais não sumiram. Pelo contrário, ficaram mais fortes. Em vez de querer ganhar a aprovação dos outros sendo bom aluno, agora eu queria ganhar a admiração deles tendo uma carreira forte e estável. Não tinha começado uma empresa na faculdade e não comecei depois dela também. Em vez disso, tive um emprego atrás do outro até perceber que eu não queria ser programador. Temendo ter escolhido o caminho errado, mudei o rumo da minha vida e mudei o rumo da minha carreira, de maneira a me sentir seguro. Voltei ao conforto do universo escolar, dessa vez em busca de um MBA na faculdade Duke. Depois consegui um emprego em uma empresa que estava na lista das 500 mais da revista Fortune. Achava que os elogios e aprovação que receberia por ter conseguido um cargo de prestígio e uma renda anual na casa dos 6 dígitos iriam satisfazer meu empreendedor interno. Mas eu não poderia estar mais enganado. No primeiro dia do novo emprego, minha chefe pediu que eu redigisse uma breve apresentação. Uma das perguntas era: o que você faria se não estivesse fazendo isso? Sem hesitar, escrevi: seria um empreendedor. Alguém perguntou: então por que você não é? E eu não soube responder. É incrível como os anos voam e como surge uma grande lacuna entre a visão que você tem de si mesmo e o que você é na realidade. Em poucas palavras, eu tinha desistido do meu sonho. Aquele adolescente andando na neve não havia se tornado próximo Bill Gates. Em vez disso, havia se tornado um gerente de marketing, tranquilamente instalado em seu confortável degrau na escada corporativa.
recebendo um bom salário. Às vezes, a inveja de amigos, o orgulho da família me inspiravam uma temporária, mas falsa sensação de que estava me saindo bem. Para mim, porém, o implacável tic-tac do relógio da vida era como o sol derretendo o campo nevado dos meus sonhos e ambições. Lembro-me um dia voltar do trabalho e me trancar no closet, chorando por horas de soluçar. Fazia muito tempo que eu não chorava. Agora sentado em nosso cobertor nos festejos de 4 de julho, sentia que meu sonho de empreendedorismo tinha acabado antes mesmo de começar. Se não tiver a coragem de montar uma startup quando era universitário de 18 anos, ou quando eu ainda era solteiro aos 20, ou quando concluí o MBA aos 28, como faria isso sendo um gerente de nível médio de 30 anos e há poucas semanas de me tornar pai? Ser pai implicava um novo conjunto de responsabilidades que, ao meu ver, me obrigaria a deixar o sonho de lado de uma vez por todas. Uma grande explosão tomou o céu, e a escuridão fora iluminada por cores brilhantes. Sentado ali, contemplando o futuro, era quase como se conseguisse ver o céu, do céu, uma projeção imaginária de slides do que seria o restante da minha vida. No trabalho, nossa, cara, assim. No trabalho, continuarei vendendo mais produtos, treinando mais funcionários e consolidando mais processos. Em casa, teríamos mais 1 ou 2 filhos, enviaríamos para a escola e depois para a faculdade. A projeção terminava em meu próprio funeral, com alguém fazendo um discurso tocante, mas épico, elogiando minha lealdade e confiabilidade. Era um discurso para outro cara qualquer, não para um empreendedor que mudaria o mundo que eu tinha sonhado ser. Grace olhou para mim. Ela sabia, havia semanas que eu estava infeliz e também conhecia o motivo. Você pode ter outro carro, outra casa, outra promoção, outro emprego, mas você não pode viver com esse tipo de arrependimento, falou. E então, minha esposa, prestes a dar à luz, fez algo incrível. Ela me lançou um desafio. Disse que eu deveria largar o emprego, tirar 6 meses para começar uma empresa do zero e trabalhar o mais duro possível para que desse certo. Se no final desse prazo eu ainda não tivesse decolado ou atraído algum investimento, voltaria para o mundo corporativo. Senti uma descarga de adrenalina ao pensar que poderia estar totalmente livre para seguir meus sonhos. Mas então o medo se instalou. Se eu fracassasse, não haveria garantias de que conseguiria um emprego tão bom quanto o atual, e seria visto como um tolo por meus amigos. E ainda havia uma pequena questão dos pais de Tracy. Como eu, Tracy nasceu na China e os pais delas têm ideias muito tradicionais como se constitui trabalho e sucesso. Meu sogro, como a maioria dos sogros, era cético em relação ao cara que havia conquistado sua filha. Mas com base no que Tracy me contava, eu sabia que ele gostava do modo como eu sustentava minha família. Largar meu emprego não o faria perder a cabeça. Eu cuido dos meus pais e das preocupações dele, ela disse. Você deu o máximo possível e não se arrependa de nada. Houve muitos momentos na minha vida em que eu percebi que eu tinha casado com uma pessoa certa. E esse foi um deles. Por muito tempo, eu havia sonhado com um dia
em que largaria o emprego e começaria a empresa. Agora esse dia havia chegado. Eu não tinha certeza de como agir. Deveria dar uma de Jerry Maguire e fazer um discurso espalhafatoso no escritório antes de sair de lá? Ou deveria tentar algo mais dramático e sair em grande estilo, como aquele comissário de bordo da JetBlue que largou o emprego descendo pelo escorregador de emergência do avião? Não fiz nada disso, porque no dia em que entreguei minha carta de aviso prévio, era 5 de julho, estava morrendo de medo. Durante muito tempo, meu emprego havia sido uma rede de proteção. Assim que eu o deixasse, não haveria como voltar atrás. Estava prestes a embarcar rumo ao grande desconhecido. Também me senti estranhamente preocupado com a reação da minha chefe. Aparentemente, eu tinha tanto medo da rejeição que, na verdade, estava preocupado de ela rejeitar meu pedido de demissão. Não queria aborrecê-la, mas sabia que tinha de levar aquilo adiante. Então, visualizei a gaveta cheia de planos empoeirados e reuni coragem suficiente para bater na porta do escritório dela. Uma vez lá dentro, proferi de maneira desajeitada meus discursos ensaiados, falando do meu sonho de ser um empreendedor. Se não fizer isso agora, nunca farei, disse quase implorando para que ela entendesse e não se chateasse. Foi um discurso bem diferente do de Jerry Maguire. Minha chefe visivelmente ficou chocada. Enquanto me encarava um momento que parecia durar vários minutos, imaginei o que estaria pensando. Provavelmente se perguntava que tipo de insanidade havia se apossado de mim para que eu abrisse mão de um bom salário e largasse o emprego poucos dias antes de ter um bebê. Não queria que ela pensasse mal de mim, já que isso parecia uma espécie de rejeição. Mas não sabia mais o que dizer, então só fiquei ali, desconfortável, mudando de posição na cadeira. Ela acabou recuperando a voz. Ai meu Deus, gritou. Quem é que vai assumir todos os seus projetos? As contratações acabaram de ser suspensas por um tempo. Agora, o que é que vou fazer? Eu temia a rejeição dela, mas ficou claro que havia outras preocupações em sua cabeça. Logo depois, comecei a contar aos amigos que ia deixar o emprego. E todas as vezes me surpreendia um pouco ouvindo minhas próprias palavras. Quando dei a notícia aos que compareceram ao nosso chá de bebê, houve um silêncio constrangedor. Em vez de escutar uma agulha caindo, deu para ouvir uma pena caindo. Quando dei a notícia aos que compareceram ao nosso chá de bebê, houve um silêncio constrangedor. Em vez de escutar uma agulha caindo, deu para escutar uma pena caindo. 2 semanas depois de pedir demissão, saí do gigantesco prédio comercial pela última vez, dizendo adeus ao salário, seguro-saúde, plano de aposentadoria e sala com ar-condicionado. Todos esses confortos e desculpas para não viver meu sonho foram ficando cada vez menores no espelho retrovisor. Estava empolgado e livre, embora assustado. A previsão era de que nosso filho Brian nasceria dali 4 dias. Caramba, disse para mim mesmo. Isto é para valer. Melhor eu não estragar tudo. Não há manual para construir o próximo grande sucesso. Mas toda startup começa com uma ideia. Eu vinha matutando a respeito de uma havia algum tempo. Algo que acreditava que era melhor e mais sofisticado do que rodinhas em um sapato. Eu vinha pensando em como e por que as pessoas mantêm suas promessas. Fazemos promessas informais a amigos, familiares e colegas diariamente.
E se eu conseguisse desenvolver um aplicativo que atribuísse pontos ou créditos quando as pessoas cumprissem uma promessa, isso poderia se tornar um jogo que motivaria as pessoas a manter a palavra e melhorar seus relacionamentos. Tudo isso de uma maneira divertida. Tinha discutido essa ideia com muitos amigos e vários empreendedores que admirava. E a maioria havia gostado. Alguns inclusive discutiram comigo por várias horas. O feedback deles me disse que eu estava no caminho certo e me deu confiança para finalmente tentar transformar minhas ideias empreendedoras em realidade. No mesmo dia em que eu deixei o emprego, comecei a procurar gente que pudesse me ajudar a criar o aplicativo. Precisava principalmente de engenheiros de software de primeira linha para escrever o código. No mundo das startups de software, eu era considerado um fundador não técnico. Quer dizer que a ideia e a experiência dos negócios eu tinha, mas não tinha as impressionantes habilidades de programação necessárias para escrever sozinho o aplicativo. Então comecei a recrutar, perguntei a todos que conheciam se sabiam de possíveis candidatos. Quando eu já tinha esgotado os conhecidos, fui atrás dos estranhos em meetups, pequenos eventos informais organizados por empreendedores para trocar ideia e fazerem network, e até mesmo em quadras de basquete. Quando acabaram as opções pessoais de busca, pulei para o Craigslist e o LinkedIn. Meus esforços incansáveis valeram a pena. Em poucas semanas tinha reunido uma equipe internacional de engenheiros muito habilidosos. O primeiro era Vic, que estava terminando o mestrado em ciência da computação e já tinha uma oferta de emprego da IBM. Eu sonhava e vi que codificava o sonho. A segunda pessoa era Tim, um candidato a doutor em ciência da computação especializado em programação de algoritmos, que lia teoria avançada de arquitetura de software só por diversão. E ainda havia Brandon, que morava em Utah e era literalmente um hacker. No colégio tinha ganhado um bom dinheiro vendendo seu próprio software para hackear. Depois largou a faculdade quando sua empresa de aplicativos para celulares se tornou bem sucedida o bastante para pagar suas contas. O último, Vijay, era um engenheiro da Índia, meu ex-colega. Nunca nos encontramos pessoalmente, mas sabia que ele trabalhava duro e era um mestre em codificação. Tinha muito orgulho da minha equipe e me senti honrado por terem acreditado na minha visão e estarem prontos para subir a bordo. Logo depois de contratá-los, aluguei um espaço em um escritório compartilhado, especialmente projetado para empreendedores, no centro de Austin, e começamos a trabalhar. Criar o aplicativo e iniciar o negócio foi duro, complicado e exigiu longas horas. Semana após semana, mas nunca me divertiu tanto. Fiquei surpreso com a rapidez em que a equipe de engenheiros competentes pode criar um software. Abrimos caminho com 5 iterações de desenvolvimento do produto. Em 3 meses, com um aplicativo para a internet. Em 3 meses, criamos aplicativos para a internet e outro para iPhone, que pareciam intuitivos e divertidos. Começamos a usar o aplicativo entre nós e nos surpreendemos ao constatar como nossa vontade de manter a pontuação das promessas feitas uns aos outros impulsionou nossa produtividade. Claro que uma coisa é os inventores de um aplicativo adorarem o que criaram, já consegui clientes desconhecidos empregassem o novo aplicativo em um mercado repleto de aplicativos móveis foi bem mais difícil.
Milhares de aplicativos são lançados diariamente e competíamos por atenção de todos eles. Mesmo assim, era evidente que tínhamos uma boa ideia em mãos. Poderia não ser um sucesso instantâneo, mas eu sabia que poderia fazê-lo funcionar com um pouco mais de tempo. No entanto, precisávamos de dinheiro. Eu estava casado com Tracy havia 2 anos na época. E éramos grandes poupadores. Tínhamos investido a maior parte de nossas economias para dar início a uma nova aventura. Com o aumento dos custos operacionais e de pessoal, esse fundo começou a diminuir. Não poderia investir mais sem sujeitar nossas finanças a uma enorme pressão, principalmente com o recém-nascido. Tracy havia me dado 6 meses. Eu precisava começar a mostrar resultados para justificar nosso investimento. 4 meses depois do início dessa jornada, parecia que minhas preces estavam prestes a ser atendidas. Nosso aplicativo de promessas atraía interesse de um investidor externo. Passei horas me preparando e escrevendo sobre o produto. A equipe praticava com o aplicativo sem parar, como se estivesse ensaiando para o reality Shark Tank. O produto não poderia estar melhor, pelo menos em nossa opinião. Mais tarde nos parabenizamos pelo sucesso. E então começou a espera mais agonizante que já experimentei. Não era a primeira vez que eu passava pela tensa experiência de esperar que outras pessoas decidissem meu destino. Aos 15 anos, tinha esperado semanas para que a embaixada americana em Pequim decidisse se concederia meu visto ou não, para que eu pudesse ir para os Estados Unidos, e concedeu. Quando tinha 17 anos, esperei a Universidade de Brigham Young decidir se iria me oferecer a bolsa de estudo que possibilitaria bancar sozinho a faculdade, e ofereceu. Quando tinha 25 anos, esperei uma carta de admissão da faculdade de administração de Duke, e consegui. Quando eu tinha 28, esperei o sim de Tracy, depois de pedi-la em casamento na frente de 4 colegas. O melhor sim da minha vida. Foram momentos de dar nos nervos decisões capazes de mudar radicalmente minha vida. Mas não sei porquê, em termos de nível de ansiedade, não foram nada em comparação com a espera por essa decisão do investidor. Eu ainda acreditava que estava destinado a me tornar um grande empreendedor, mas tinha apenas 2 meses para salvar o meu sonho. E esse investimento parecia a tábua da salvação. Queria tanto que desse certo que cheguei a sonhar 5 vezes que recebi um sim do investidor. E toda vez que eu acordava achando que o investimento tinha acontecido, lembro-me nitidamente que nos sonhos eu pegava o telefone e ligava para minha esposa, minha família, para lhe dar a boa notícia. Dias depois estava em um restaurante, na festa de aniversário de meu amigo, quando o telefone vibrou. Era um e-mail do investidor. Minha mão começou a tremer, uma sensação nefasta se apoderou de mim. Segurei o telefone por um longo tempo, sem abrir o e-mail, tentando canalizar todo tipo de energia mental positiva para o seu conteúdo. Então, cliquei para abri-lo e era um e-mail muito curto do investidor. O investidor tinha dito não. Capítulo 2. Lutando pela rejeição. Continua no próximo vídeo.